Então, bom dia a todos. Quase a hora do almoço, para nossa alegria. Nham, nham, comida. Bom dia, professor. Vamos aí, então. Praticamente última semaninha do bimestre, né? Semana que vem, Provitia. Então, vamos terminar o conteúdo, tá? Hoje é um tema bem legal, tá? Mais uma vez, mais um tema sobre alimentação, certo? Deixa eu compartilhar aqui. Professor, Eu. você recebeu o e-mail lá das calorias lá? Caloria. Então, ó, deixa eu falar antes que já alguém me pergunte mais, assim, quem me mandou lá por sábado de tarde e domingo, ou durante a semana, eu acabei não dando tempo de responder. Espera até mais ou menos no máximo amanhã de tarde, amanhã de noite. Se eu não responder até amanhã de noite, daí se envia de novo, tá bom? Você lembra o dia que você me Beleza. mandou? Ah, No final de semana, né? acho que foi sexta passada. Então às vezes deve ter chego muito e-mail lá, mas assim, se eu não mandei ok ainda, né? Não foi sexta, foi dia 20. Foi dia 20 que eu mandei. Ah, então isso. Professor, Então, foi dia 20 foi domingo, então por isso que eu não respondi. Então, aguenta um pouquinho aí e já chega no teu e-mail, tá bom? Até Beleza. amanhã eu respondo tudo, tranquilo? Beleza. Ó, professor, eu como mais que você? Você é louco? É que depende do dia, é que eu tô em dieta para perder gordura, por isso. Tá complicado para mim. Não aguento mais, mas fazer o quê? Então vamos lá, pessoal. Para complementar a questão das calorias, nós precisamos aprender o que são macronutrientes, certo? Então, exemplo, lembra que lá no primeiro dia eu mostrei que nem tudo é calorias? Então, exemplo, tem dois produtos que têm as mesmas calorias, só que para o corpo é diferente, certo? Nós vamos descobrir qual a diferença entre eles. Então, o que quer dizer macronutrientes, tá? Tudo que é macro é grande, certo? Micro, pequeno. Então, entenderam a diferença? Então, nutrientes grandes, certo? Então, quais são eles? São divididos em três, né? Proteínas, lipídios ou gordura e carboidratos, certo? Então, são esses três. Então, vamos iniciar pela proteína, tá? Proteína, ela é importantíssima para todos os tecidos do corpo, tá? O que é tecidos do corpo? Músculo, pele, cabelo, unha. Vocês que estão crescendo, vocês necessitam muito de proteína, porque, exemplo, você vai crescer, o osso cresce primeiro e o músculo acompanha o osso. Então, para crescer esse músculo de uma forma saudável, você precisa de proteína. Então, aí que vem aquela música, sabe? Comer, comer é o melhor para poder crescer. Então, vem dessa parte aí, certo? Então, nós necessitamos muito de proteína, tranquilo? Pessoal, outra coisa, vou dar um exemplo para vocês. Pensem um dia que vocês jogaram um futebol ou pularam na cama elástica há muito tempo assim. O que vai acontecer? Oi? O que vai acontecer? Você vai acordar no outro dia com uma dor no corpo, já percebeu? Sim. Sabe o que é aquela dor no corpo? Exemplo, vou mostrar para vocês, ó. Pensem que meu dedo tem um Excesso de negócio chamado proteína? fio. Oi? Excesso de proteína? Não, já aí. Então pensa assim, nossos músculos como se fosse um emaranhado de fios, certo? Então eles ficam assim, ó. E quando você faz muita atividade física, acaba rompendo algum desses fiozinhos. Então por isso que você vai andar e vai, certo? Mas isso é uma forma saudável. Por quê? Porque os próximos fios vão crescer com um diâmetro maior, certo? E por que vai ficar um diâmetro maior? Por causa da proteína, certo? Então a proteína, ela vai reconstituir esse teu músculo que está cansado, certo? Então por isso que é importantíssimo você consumir proteína, certo? Outra vantagem da proteína, pessoal, é a questão da saciedade. O que é saciedade, professor? Você comer e demorar mais tempo para ter fome, certo? Então isso é importantíssimo para o corpo. Sou eu. Vamos lá. 1 grama de proteína, ele tem 4 calorias, certo? Então, pessoal, exemplo, o professor falou que é saudável comer proteína, então eu vou comer só proteína? Existe uma conta, tá? Então, entre 1,5 a 2,0 grama por quilo, certo? Exemplo, uma pessoa de 40 quilos deve consumir mais ou menos de 70 a 80 gramas de proteína por dia, certo?
Então, tudo, percebam, pessoal, que existe uma conta, certo? E essa conta, ela vem do teu peso, certo? Então, quanto maior o peso, mais nutrientes você precisa, e vice-versa. Peso por caloria? Não, aqui para você, aqui, ó, quer ver? Aqui você calcula a questão de calorias pelo que você está comendo, certo? Mas vamos esquecer um pouquinho da caloria e questão do que teu corpo precisa. Então, exemplo, ó, uma pessoa de 50 quilos precisa, no máximo, de 100 gramas de proteína por dia, entendeu? Então, falando de caloria, estamos falando de porção, certo? Conseguiu entender? Aham. Verdade? Aham. Então tá, pessoal, já que falamos bastante de proteína, cite fontes de proteína. Onde que você acha proteína para você consumir? Carne? O que é? Na comida, professor? Ah, mas mais especificamente, qual comida? Carne. Qualquer tipo de carne. Que mais? Ovo? Que mais? Linguiça. Linguiça é carne. É verdade. Pessoal, leite e Bacon. derivados. E última coisa que tem bastante é leguminosas. O que é leguminosas? Feijão, grão de bico, tudo isso tem bastante proteína, certo? Então, se fosse para optar entre um arroz integral e o feijão é muito melhor nutricionalmente, tá bom? Carboidratos. Carboidratos é a principal fonte de alimento para nós brasileiros, certo? E ele é um vilão e um herói ao mesmo tempo, tá? Por que um vilão? Porque se você consumir carboidrato em excesso, ele vira gordura, certo? Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Pense que tem uma produção de tênis, certo? E você consegue enviar 30 tênis por dia. Só que você envia os 30 tênis e ainda assim é produzido 20 tênis. O que acontece com esses 20 tênis? Vai para o estoque, certo? E o que é esse estoque? No nosso corpo, o estoque é gordura. Então, se você precisa de 30 e você consumiu 50, esses 20 que sobra vira gordura, certo? Então, por isso que é bom e é ruim o tal do carboidrato, certo? Pessoal, Forma o buchinho. é isso mesmo, o bacon. Então, pensando nisso, pessoal, o carboidrato, ele é importante durante o dia, só que ele não é tão necessário à noite, tá? Então, à noite nós devemos consumir com uma certa moderação, certo? Outra coisa, pessoal, vocês que estudam, eu também estudo, né? O carboidrato é importantíssimo para o cérebro, certo? Então, se você não... Exemplo, vocês estudam de manhã. Então, se vocês não tomam café e vão estudar, o cérebro de vocês vai funcionar de uma forma mais lenta, certo? Ou seja, estudar já é difícil. Se você não comer, vai ficar mais difícil ainda, tá, pessoal? Então, o carboidrato é importantíssimo para isso. Falando em carboidratos, pessoal, carboidratos se dividem em duas ramificações, tá? Simples e complexo. O que quer dizer isso? Pessoal, complexo são coisas integrais, certo? O que isso quer dizer para o corpo? Que ele demora um tempo maior até fazer todo o processo. Ou seja, se você come uma coisa integral, ele vai te dar mais saciedade durante um espaço maior de tempo, certo? Então, nesse gráfico, pessoal, aqui não precisa focar nesse nome, tá? Só achei bonitinho esse gráfico que trouxe para vocês, tá? É só um exemplo. Para vocês não ficarem, o que é palatinose? Palatinose é um suplemento de carboidrato, tá? Mas isso não precisa saber. Então, podemos mudar aqui, ó, exemplo, o palatinose é um carboidrato complexo, tá? Então, podemos colocar aqui o arroz integral e aqui o arroz branco, certo? E nesse gráfico, o que eu posso dizer para vocês, pessoal? Quando você come um carboidrato simples, exemplo, pão branco, arroz, a tua glicose, o que é glicose? Glicose é o processo do teu alimento, certo? Você come o alimento e daquilo lá vira glicose e a glicose entra na célula através da insulina. Por isso que quem é diabético tem problema em comer doce ou macarrão, essas coisas assim, por causa da insulina, certo? Então, quanto mais simples... Oi? Ainda bem que eu não sou diabética, eu gosto de macarrão. O macarrão é bom, mas assim, macarrão não é uma coisa assim que não seja saudável, tá?
o que é ruim no macarrão, dependendo, é o molho, certo? Exemplo, uma coisa é você comer macarrão com frango desfiado. Outra coisa é você fazer macarrão com bacon e calabresa. Entendeu a diferença? É, Então, pessoal, quando você come uma coisa que é um carboidrato simples, a tua glicose vai lá no espaço e, como dizem o ditado, tudo que sobe, desce. Desce. Então, ó, ele sobe muito rápido e faz o quê? Rápido também. E nessa questão de subir desse rápido, o que acontece? Você fica com muita fome. Então, se você come carboidrato simples rapidamente... Exemplo, quando você vai comer um salgadinho, você pode comer um Doritos gigantesco, você está satisfeito, só que terminou de comer o salgadinho, meia hora depois você está com fome. Tô mentindo? Não. Por quê? Porque ele subiu muito rápido e desceu, certo? Já um carboidrato complexo, ele não sobe tanto, então ele não vai te dar tanta fome. E ele continua pelo um certo nível durante um tempo maior. Então você vai ficar com um intervalo de fome muito maior, certo? Então você vai querer comer menos e você vai ficar satisfeito por mais tempo. Entendeu? Então por isso que... Então, Pode falar. então é por isso que na marmita, agora você come um pedaço de carne e depois você para lá de comer, aí volta, você fica com fome de novo? Nem tanto a carne, mas sim, exemplo, se você come lá um pratão de arroz e não come salada nem carne, você logo vai ficar com fome. Por quê? Porque o arroz branco, ele libera muita glicose, então vai fazer isso aqui, ó. Depois desce, certo? Então faz um teste um dia, ó. Toma café com pão integral um dia, aí no outro dia você come a mesma quantidade de pão branco. Você vai ver qual dia você vai ficar com mais fome. Eu tenho certeza que vai ser o dia do pão branco. Por quê? Por causa da glicose, certo? Outra coisa, pessoal, falando em glicose, existe uma coisa chamada índice glicêmico. O que é índice? É classificação. Então, aqui é a classificação dos alimentos conforme a glicemia. Então, quanto menor a glicemia, a cor vai ficando mais verde, tá? E depois, glicemia média, amarelo. E quando tiver bem vermelha, a glicemia é muito alta, tá? Então, exemplo, pão branco, doces. Então, quando você come um doce, isso aqui vai lá para o espaço e volta rapidinho, certo? Então, por isso, quando você come muito chocolate, você fica com mais fome ainda. Então, assim, pessoal, pensando em estratégias de alimentação durante o dia, à noite você tem que dar prioridade ao índice glicêmico alto, médio ou baixo? Como assim? Repete de novo. Lembra que eu falei que a glicose é energia no corpo? Sim. Basicamente. Se você for escolher uma coisa para comer à noite, você tem que dar preferência a uma coisa que tem um índice glicêmico baixo, médio ou alto. Dá uma analisada nessa roda aqui. Eu acho que baixo. Isso, perfeito. E agora eu vou dar um outro exemplo. Professor, tudo que está em índice glicêmico alto é ruim? Não. Exemplo, você vai fazer um jogo de futebol, certo? Uma hora antes você comer uma batata cozida, vai te dar muita energia e não é um alimento ruim. Ele vai te dar uma energia de curto prazo e muita carga de energia. Então, assim, por isso que é bom você saber o que é um IG, certo? Então, exemplo, lá, vou fazer um jogo de futebol. Vou lá e como batata cozida, pão branco, pão integral, tudo isso vai te dar bastante energia, certo? Então, tudo não é assim, isso aqui faz mal, isso aqui faz bem. Tudo depende a forma e quando você vai comer, certo? Vamos para a última coisinha. Lipídios, tá? O que é lipídios? Lipídios é gorduras, tá? Então, diferente do carboidrato e da proteína, ela é multiplicada por 9, ou seja, 1 grama de lipídio, 9 calorias. Então, eu posso dizer que o lipídio é o dobro de calorias em relação aos outros macronutrientes, certo? Então, por isso que você tem que comer, mas moderadamente. Então, antigamente, pessoal, os lipídios eram considerados vilões da dieta, tá? E hoje nós sabemos que, pelo contrário, uma dieta balanceada precisa sim ter gordura, precisa ter carboidrato, precisa ter proteínas, certo? E outras, como todo mundo sabe que tem benefícios, carboidrato e proteínas, eu não coloquei numerado um por um dos itens que são importantes, tá?
mas aqui eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, atualmente, pessoal, nós seres humanos vivemos em cidades, tem todas as tecnologias, isso aqui não é tão importante, tá? Mas pense, se o homem estivesse na natureza, reservas de energia seria muito importante, tá? Exemplo, largados e pelados, às vezes os participantes ficam 20 dias sem comer, certo? E eles ficam vivos, por quê? Porque é o quê? Uma reserva de energia, certo? Sir, Pode falar. eu vi um vídeo que um carinha, ele era bombadão, aí ele ficou um mês comendo só McLanche. Ah, eu vi isso. Quando ele foi ver, ele tava mais bombado do que antes. Roubado ou gordinho? Bombado. Não, mas eu vi o diferente. Eu vi um que era um professor de educação física, ele comeu um McDonald's durante um mês e ele não fez nenhuma atividade física. Ele ficou com diabetes, com colesterol e tudo mais. Um dia que tiver tempinho, eu vou trazer para vocês verem. Mas Só assim, que o carinha, ele fez atividade física. daí é diferente. Mas só que assim, depende também do corpo da pessoa, certo? Às vezes o que deu certo pro rapaz lá não dá certo para as outras pessoas. Só que assim, Verdade. mesmo pelo fato dele não ter engordado e ter ganhado músculo, igual você falou, se você for fazer um exame de sangue, às vezes ele pode ter um colesterol alto, porque não é um alimento saudável, certo? Então, assim, tem que tomar cuidado dos vídeos que vocês acabam vendo na internet, que tem muita coisa falsa, certo? Às vezes o cara pode ter recebido um dinheiro do McDonald's para falar, o McDonald's não é tão ruim assim, certo? Então, tudo isso tem que ter um cuidado, porque tem muita jogada de marketing por trás de alimentação, certo? Então, voltando na reserva de energia. Professor, mas você não falou que o carboidrato é excelente para energia? Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de gordura, não vou precisar comer carboidrato, tem energia. Será que dá certo? Não. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês, tá? Pensem que tem dois processos de fabricação de tênis, tá? O primeiro é o processo, vamos chamar de carboidrato. Quem vai fazer o tênis carboidrato, já chega o tênis pronto, a pessoa tem que passar o cadarço e o tênis fica pronto, certo? O processo de gordura, o que tem que fazer para virar um carboidrato? Esse processo vai ter que colar o tênis, arrumar a língua do tênis e passar o cadarço. Qual que vai ser mais rápido, o carboidrato ou a gordura? Ó, um tem que só passar o cadarço, o outro tem que colar, arrumar a língua e passar o cadarço. Qual que é mais rápido? Tá travado do microfone. Qual, João? Só De que passar passa- cadarço. Passar o cadarço, que no caso é o carboidrato. Então, pessoal, para o teu corpo usar as gorduras, ele precisa fazer muito mais processos do que transformar o carboidrato. Então, por isso que o carboidrato é importante, certo? A nossa membrana celular, pessoal, é feita de gordura, tá? Transporte de nutrientes e vitaminas, hormônios também, tudo lipossolúveis. O que é lipossolúveis? Lipo, gordura. Solúveis, dissolvido. Então, ele é dissolvido em gordura, tá? Exemplo, os meninos têm um hormônio chamado testosterona, as meninas têm um hormônio chamado progesterona. Se você não consome gordura adequadamente, teu corpo não absorve nem a testo, nem a progesterona, certo? E o que isso acontece? Você vai ficar com o hormônio desregulado, então por isso que é importante a gordura, certo? Isolantes térmicos. Pessoal, Curitiba é frio, mas pense se nós estivéssemos lá no Alasca, certo? Menos 30, menos 40 graus. Lá sim, a gordura seria excelente para o nosso corpo. Por quê? Porque a gordura ela isola o nosso corpo do frio. Prova disso, pessoal. Morsa, leão marinho, urso polar, urso pardo, que mais? Pinguim. Todos esses animais que vivem em um lugar muito frio, eles têm uma camada muito grande de gordura, tá? Então, por si só, eles já são mais gordinhos. Por quê? Porque a gordura os protege do frio, certo? Então, pessoal, se vocês olharem documentários, os esquimós lá do Alasca, a alimentação deles é basicamente gordura. Por quê? Para ajudar eles a se sobreviverem em todo esse frio. O pelo ajuda também. Ajuda. Mas assim, exemplo, ó, o urso. O urso, ele é bastante peludo, só que ele tem uma grande concentração de gordura, por causa disso,
certo? Então, exemplo, um leão marinho, morsa, esses animais, eles não têm pelos, eles têm só gordura, certo? Então, o pelo ajuda, mas a gordura é mais eficiente que o pelo. E em alguns casos existe uma combinação dos dois, certo? Condução de impulsos nervosos também é toda a base de gordura. Proteção contra impactos. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês bem nítido. Todo mundo já viu gato de casa mesmo, gato, e a hora que você levanta o gatinho pelas patas, na barriga dele sempre tem um pouquinho de gordura. O gato pode ser mais magro possível, que ele tem uma gordurinha aqui na barriga. O que é isso? Essa gordurinha, ele é um processo da evolução do gato, e assim, a parte mais sensível do gato é na barriga. Então, quando o gato ia brigar, ia caçar, alguma coisa assim, ele deixava a barriga exposta. Então, ele podia sofrer um ferimento grave na barriga e poderia levar à morte. E daí ele foi desenvolvendo essa barriguinha que ele tem. Então, se ele for cortado, machucar ou cair, a gordura vai proteger, certo? Então, para nós humanos também é assim. Por que geralmente você engorda a barriga e não engorda os braços, perna, qualquer parte do corpo? Porque nossa barriga protege os órgãos. Então, se você tiver uma camada maior de gordura, tem uma proteção extra, certo? Precursor dos hormônios, então tem hormônios que são feitos a partir da gordura, como eu falei, a progesterona e a testosterona, entre outros, certo? E aqui em questão do paladar, pessoal, tudo que é frito tem um sabor e uma textura melhor, certo? O que é textura? Aquele negócio crocante. Então, tudo que você frita tem aquele barulho de crack, crack, que é tão gostoso, certo? Então, aqui, pessoal, exemplo de uma gordura ruim e uma gordura boa, certo? E falando de gordura, existem duas coisinhas importantíssimas, tá? Quando vocês olharem o exame de sangue, vocês vão dar orgulho para os pais de vocês vão saber a diferença entre o LDL e o HDL. Muitas pessoas olham o exame e falam, o LDL é bom ou o HDL que é o bom? E eu vou ensinar um macetinho para vocês que vocês jamais vão esquecer, tá? Ó, L, ladrão, H, herói, certo? Então, o ladrão é ruim e o herói é bom, tá? Ou seja, o LDL ruim, o HDL bom. O LDL, pessoal, ele causa entupimento das veias e artérias, ele causa problema no coração, então ele é maléfico, tá? E o HDL já é o oposto dele, certo? Então, se vocês olharem um hemograma, um exame de sangue, o LDL tem que estar sempre baixo e o HDL sempre lá em cima, certo? Ó, pense que o HDL é o coxa, ó, tem que estar lá embaixo, e o LDL e o HDL é o atlético, tem que estar lá em cima, ó. Não, brincadeira. Então, Professor, eu tirei exame de sangue, deu bom. Que bom, continue assim. Então, ó, sempre analisem, pessoal, o LDL e o HDL, tá bom? O Nescau tá em dia. Vamos lá, vou dar alguns exemplos de gordura boa, tá? Lembra que, eu acho que foi o João que falou que o ovo era uma proteína? Foi você que falou, né, João? Então, além dele ser uma proteína excelente, pessoal, ele também é uma fonte de gorduras, certo? Então, essa parte amarelinha aqui do ovo, além de ter proteína, existe gordura aqui no meio, tá? E é uma gordura boa, certo? Os peixes, principalmente de água salgada, pessoal, tem grande fonte de gorduras boas, tá? Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Ômega 3 é bom para a memória, tá, pessoal? Bom cognitivo. E a gordura em geral do peixe é excelente, tá, pessoal? Então, peixes como atum, salmão, são grandes fontes de gordura e grandes fontes de proteínas, tá? Outra coisa que é muito bom, pessoal, azeite, tá? Uma coisa é óleo, outra coisa é azeite. Só que não adianta nada, exemplo, você pegar um azeite de oliva, você aquecer ele e fritar alguma coisa, ele não serve para nada, tá? Então o óleo tem que ser consumido frio e em quantidades pequenas, tá, pessoal? Uma colherzinha de azeite é muito, muito, muito calórico, tá? Então você tem que colocar sempre bem pouquinho. E outra coisa... Tem gente que toma azeite, professor? Tem gente que toma. Mas assim, não é uma coisa muito saudável. Mas assim, exemplo, deixa
Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho um aplicativo no celular, como eu estou fazendo dieta, eu conto todos os macros que eu estou comendo no dia, certo? Eu tenho um programa lá e ele fala, ó, Vinícius, eu preciso comer 200 gramas de proteína, 150 de carboidrato e 100 de gordura. E daí, exemplo, no final do dia eu olho lá e tá faltando um pouquinho de gordura. Aí o que eu faço? Eu vou lá, coloco um pouquinho de óleo, de azeite na colher e como, certo? Por quê? Para bater a minha taxa diária, mas assim, eu tenho um controle do que eu tô comendo. Agora, não adianta vocês, vamos supor lá, encher um copo de azeite lá e tomar. Não, aí vai fazer mal. Mas assim, se você tiver um controle, faltar um pouquinho de lipídios para você bater a tua taxa diária, aí você pode consumir sem problema algum. E por que eu como, às vezes, como eu falei, eu como um pouquinho de azeite? Porque eu preciso só bater, eu só preciso bater as gorduras. E a forma mais fácil de você bater a gordura é comendo azeite de oliva, tá? Então, por isso que às vezes eu como isso. Mas assim, se tivesse uma castanha, eu poderia comer uma castanha. Poderia comer um amendoim, certo? Só que como às vezes eu não tenho aqui perto de mim, a coisa que eu tenho mais fácil é o azeite de oliva, certo? Então, pessoal... Oi? Precisa desse aplicativo. Calma aí, travou. Tenta falar mais perto, Martinelli. Preciso desse aplicativo. Deixa eu passar o nome para você, quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui na descrição, aqui, só um pouquinho, quer ver? E sabe o que é legal dele? Você passa, vamos supor, você comer iogurte, ele tem um rótulo, certo? Se você tira uma foto do rótulo, ele já fala as calorias e já conta tudo certinho. Deixa eu só abrir aqui, ó. 2,5. Cara, fala de novo, que tá travadaço mesmo. Não, é por causa da bateria que está travada. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, pessoal, o nome do aplicativo, se vocês quiserem, tá? Ele é grátis, tá? Cadê? Ó, Fat Secret. Então, esse aplicativo, pessoal, um dia eu posso dar uma aula para vocês, tá? Ele marca tudo que você está comendo e ele divide o que é fibra, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. Ó, o Fafá apareceu! Ô, Fafá, liga essa web aí, senão eu vou morrer de saudade. Então, assim, pessoal, é importante porque para você deixar a tua dieta mais balanceada, certo? E principalmente fazer um controle do que vocês comem que é industrializado. Exemplo, vou comer lá um iogurte, eu vou lá, daí tem um negócio que pega o código de barras. Eu passo o scanner no código de barras, ele já vai direto para o aplicativo. Ele vai somando no dia para vocês. É bem interessante, você pode marcar quanto de água você está tomando pelo aplicativo, quantas horas vocês estão dormindo, as atividades, o que gasta, o que não gasta. Aí vocês têm um balanço certinho no final do dia, certo? Então isso aí é só para caso vocês queiram, para curiosidade mesmo, para ver como vocês estão comendo certinho, tá bom? Pessoal, em relação aos macronutrientes, alguém tem alguma dúvida? Vocês não querem almoçar? Não. Querem almoçar, né? Eu quero, porque eu tô com fome. Perda de fome, nossa. Então, pessoal, já que vocês não têm dúvida, vou dispensar vocês. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Beleza? Tá bom. Até semana que vem. Beleza. Bom almoço a todos. Você também. Até mais. É. Bota Teletubbies, ó. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Adiós.